Então, olha só, quando a gente abre o Mudbox pela primeira vez, ele traz essa janela aqui, ó, Welcome, bem-vindo. Ele tem alguns videozinhos aqui, como no Maya e no Max, alguns vídeos de introdução, tá? Então, se você clicar, ele vai abrir um vídeo. Ele tem um Quick Start tutorial aqui para você poder começar também. Tem alguns vídeos tutoriais da própria comunidade, nessa primeira parte, que é o Learn Mudbox. Então, quem quiser interesse em dar uma olhada, pode começar clicando aqui para estudar em casa, alguma coisa do tipo. Desse lado aqui, no meio, começar a nova escultura. O Mudbox traz algumas malhas, tá vendo? Até aqui, eu acho que a de vocês está até aqui, Tree Stump. Que você pode usar para começar um sketch, uma ideia, ou de repente até começar um modelo mesmo. Você pode começar com uma dessas malhas aqui, que nada mais são do que malhas feitas em um programa como Maya, Max, no caso Blender e etc., que são exportadas para o Mudbox em formato de OBJ, que é uma malha que eu vou mostrar para vocês depois do Sculptris para cá, daqui para o Sculptris, para a gente ver como é que isso funciona. E desse lado aqui, Open File, você pode abrir e ele mostra os últimos arquivos que você trabalhou. Tá? Então ele tem essa telinha aqui no início. Tá? Aqui, por exemplo, ele tem esse Human Body aqui, ó, que é um modelo de corpo já pré-modelado, sem nenhuma expressão, mas com a proporção correta para você poder mexer e criar alguma coisa. Então a gente vai abrir ele aqui, ó, Human Body. Ele vai abrir esse carinha aqui, para a gente poder trabalhar. Ó. A interface dele é a mesma do Maya, tá? Os atalhos aqui para rodar, para rotacionar, para dar o zoom, é a mesma coisa do Maya, não muda não. São os mesmos atalhos, tá? Ok? Então, Alt, botão esquerdo, ele gira. Alt, botão do meio, ele move. Alt, botão direito, ele dá zoom. Tá? Então, você tem os mesmos botões que no Maya, que nós temos no Maya. Essa malha, ela aparece aqui, ó, como Human Body, no Object List. Então, desse lado aqui, ó, nós temos o Object List, que é a mesma coisa do Outliner do Maya, bem parecido. Tá? A diferença é só a posição. Então, aqui nós temos também, no mesmo lado, ó, na mesma posição, as câmeras, uma luz, que ele sempre tem uma luz quando você criar a cena, um material default, que é essa cor aqui que ele coloca no objeto, e o meu objeto, que é o Human Body, que está aqui, ó. A única diferença é que quando você abre o Human Body aqui, ele tem um sinal de mais, tá? Que são os níveis de detalhamento que você pode colocar no seu personagem. Tá certo? Se eu importar qualquer outra coisa aqui para dentro, vai aparecer embaixo do Human Body, tá? Para você poder mexer. Então aqui, ó, em Object List, eu tenho o meu mapa da cena. Tudo que eu tenho na cena está aqui. Ok? Bom, para começar a esculpir, ou seja, deformar, mudar a forma desse cara aqui, nós podemos usar as ferramentas que nós temos aqui de escultura, Sculpt Tools. Tá? Então, esse aqui tem uma ferramenta a mais que o de vocês, mas não liga não, porque é uma só, tá? Eu tenho aqui, ó, o Sculpt, que é o pincel padrão, tá? Tem o Smooth, que vai alisar. E se você tiver na dúvida do que ele faz, coloca o mouse em cima e ele escreve para você, ó. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a lupa para que não fique difícil de enxergar. Quando eu coloco o mouse em cima aqui, por exemplo, Grab, ele escreve ali, ó, Grab Tool, grabs a single point on the surface, blá, blá. Ele fala que se você pegar um ponto ali e puxar, ele vai arrastar esse ponto, ele vai puxar esse ponto. Se eu coloco aqui flatten, ele vai falar que esse flatten, ele vai fazer um plano em cima da superfície. Então ele dá um pequeno texto explicando o que o pincel faz. Tá? Os pincéis que nós mais utilizamos, assim, os mais utilizados, dependendo do tipo de escultura, são o Sculpt, o Smooth, o Grab, o Wax, tá? Knife e o Fill. Esses aqui a gente usa bastante. Tá? Nós vamos dar uma passeada por alguns pincéis
e ver suas opções para trabalhar dentro do Mudbox de uma maneira um pouco mais tranquila. O que é que acontece? Quando eu quero mexer no meu objeto aqui, e clico lá na ferramenta Sculpt, por exemplo, quando eu colocar o mouse em cima do objeto, vai aparecer uma bolinha, um círculo, né, com um pontinho no meio. Isso é o tamanho do meu pincel, igual no Photoshop. Tá? Então, onde eu passar é a área de atuação dele. Só que tem hora que essa área de atuação ou está muito pequena ou está muito fraca. Então, nós temos dois parâmetros para trabalhar dentro do pincel. Como foi dito na aula passada, só recapitulando, nós temos dois parâmetros básicos dentro do pincel de escultura, que são quais? O tamanho do pincel, que eu altero pelo atalho B, de brush. Então, seguro B, clico e arrasto. Aí eu posso aumentar a área de atuação do meu pincel. É bem semelhante a quem trabalha com Photoshop aí, com o Alt, botão direito ou chaves, fechando e abrindo, né? Que ele vai aumentar e diminuir o tamanho do pincel. Isso aqui, ele cria a área de atuação, olha lá. Tá certo? Outra coisa é a pressão. O B eu aumento e diminuo, e você vai ver que tem uma seta, uma linha, quer dizer, no meio do pincel apontando para cima. Essa linha é a minha pressão, ou minha intensidade do pincel, a minha força. Para eu aumentar e diminuir essa força, eu seguro o M para cima e para baixo. Ó. Clica e arrasto para cima e para baixo. M de Maria. M de Maria para cima e para baixo. Olha lá. E agora, quando eu passar aqui em cima, ele vai puxar muito mais forte. Ó. Ok? Agora, tem um porém. Quando a gente começa a mexer, e aí você fala assim, pô, professor, eu estou puxando aqui, mas está ficando tudo quadradão. É porque é o seguinte, todo objeto que você traz aqui para o Mudbox, ele vai ter um nível de detalhamento, a quantidade de polígonos. Essa quantidade de polígonos a gente pode aumentar ou diminuir dentro do Mudbox para criar mais detalhes. Tá? Como é que eu faço isso? Para eu enxergar a quantidade de polígonos, mais ou menos, que ele tem aqui dentro, eu aperto aqui W, e ele me mostra lá a quantidade de polígonos que ele tem no meu objeto. A certeza mesmo eu vou ter quando clicar aqui no Human Body, ele vai falar aqui, ó, o seu objeto no nível 1, ele tem 2068 polígonos, e no level, o último level, ele tem aqui 8.272. Então ele tem dois níveis de subdivisão aqui. Para eu voltar para o nível mais baixo, eu pressiono Page Down. Esse aqui é o último nível, o nível mais baixo dele. É o primeiro nível, na realidade, level 0. Tá? Onde ele tem 2068 polígonos, ele escreve aqui em cima, ó, 2068, level 0. Page Down. Quando eu pressiono Page Up, ele subdivide a malha uma vez e aparece aqui, ó, level 1, dizendo que é o nível mais alto, 8.272 polígonos. Então ele já dividiu cada face dos meus 2.000 e poucos em 4. Então os 2.000 viram 8.000 porque é elevado a 4. Se eu quiser aumentar a quantidade de polígonos aqui, ó, igual, notem que quando eu passo o meu pincel aqui, ó, fica tudo meio quadrado, tá vendo? Se eu quiser arredondar isso aqui mais, ou seja, criar mais polígonos, para subdividir a malha, eu pressiono Shift D. E aí ele vai para 33.088. Vai, professor, peraí, de 8.000 ele pulou para 33? Sim, porque ele é elevado a 4 e não vezes, né? É diferente. Tá? Cada face divide por 4. Tá certo? Então é exponencial. Ok? Quer voltar para o nível anterior? Page Down novamente. Tá? E aí, se você pressionar aqui Shift, ó, ele alisa. Ó. O Shift é o Smooth. Ele vai corrigir os probleminhas que nós temos na malha. Tá certo? Então, ó, o Sculpt, você puxa. O M, o B, você aumenta o tamanho. O M, você aumenta e diminui a força. O ideal é usar uma força menor, porque aí você pode passar várias vezes em cima de uma área para alterar a forma. Outra coisa, a gente nunca começa uma escultura com milhões de polígonos. A gente vai aumentando à medida que a gente precisa suavizar a malha. Por exemplo,
eu preciso fazer essa alteração aqui no pescoço, ó. Começou a ficar muito quadrado, aí o que eu faço? Aumento. Olha lá, aí eu tenho mais polígonos para trabalhar, ó. Tá? E aí você começa a mexer, ó. Tirar o W aqui para não ficar muito estranho. Outra coisa, para cada pincel que você tem, ele tem com o Shift o Smooth, que é suavizar, ele alisar, ó, alisa a malha. E se você quiser inverter o pincel, por exemplo, ele está puxando, eu quero empurrar, você segura o Ctrl, que ele inverte o pincel. Tá? Então, basicamente, você tem um pincel normal, Shift para alisar, e Ctrl para poder inverter. B, diminui e aumenta o pincel. Se você estiver precisando de mais resolução, Shift D. Ele divide a malha. Para poder espelhar o pincel, e aí a gente tem aqui do lado, ó, quando eu clico no pincel que eu quero, aqui eu tenho as opções dele. Tamanho, que é o B, M e o Mirror, que tem embaixo. Aí você escolhe lá o X. E quando você mexer de um lado, ele vai mexer do outro. Aqui ó, do lado aqui, ó. Vai lá aqui, ó, Mirror. X. Que isso? Outro pincel que nós usamos bastante é o Grab. Ele move o objeto, ele puxa, né? Então eu posso vir aqui e puxar, ó, para alterar o formato. Continua funcionando o Shift, mas você pode alterar o formato. Ó. Aqui em cima você pode usar as câmeras para poder mexer, ó, Left, coloca de lado. Clica na casinha, ele volta para a perspectiva. Outra coisa que você pode alterar aqui também é o Fall Off. O que é o Fall Off? É o perfil do pincel. Então, quando eu passo e uso o Fall Off normal, pego aqui, ó, puxo, você vai ver que ele cria esse relevo, tá? Se eu aumento o pincel aqui, ó, você vai ver que ele cria o relevo mais arredondado. Se eu quiser, por exemplo, um relevo mais pontudo, eu posso vir aqui, ó, Fall Off, aqui embaixo,
E eu tenho outros perfis de fall off. Eu tenho, por exemplo, um de ponta. E quando eu passar, ó, ele vai criar vínculo. Olha lá, ó. Se eu inverto isso, ou seja, eu pego esse aqui, diminuo o tamanho do meu brush e seguro o Ctrl, eu vou criar um relevo negativo. Muito bom para poder fazer cavidades. Fall off aqui, ó. Olha lá, usei o fall off invertido, ó. Você também pode deixar o pincel invertido o tempo inteiro se vier aqui do lado, ó, nas opções do pincel, e marcar Invert Function. Aí ele vai ficar invertido o tempo todo, você não vai precisar usar o Ctrl. O legal, na realidade, uma maneira interessante de você começar a mexer é, fez um buraco ou levantou alguma coisa, depois você usa o Shift para suavizar as bordas, tá? Que aí você tira esses vincos maiores, mais pesados. Então, fez a cavidade aqui, vem com o Shift aqui do lado, ó, e dá uma limpada. O Ox seria cera, né? Ele é um pouquinho, ele é bem interessante para você preencher também, tá? Usando uma pressão um pouco menor aqui, pra você criar volumes. Então o Ox ele preenche bem, ó. Ele é muito bom para preencher. Criar volumes. Grab você usa para poder alterar o formato, ó, muito bom.
com Grab você consegue mudar o formato. Puxar pontos para poder mover, ó. Então, lembrando, com Ctrl a gente inverte a função. E aí quando você estiver observando que começou a ficar sem resolução, começou a ficar muito quebrado e tal, você precisa de mais detalhe, você vai lá e faz o que? Shift D novamente. Olha lá, ele dá uma suavizada, você tem mais níveis de detalhamento. Bom, programas como o Mudbox e outros programas de escultura, nós temos uma limitação justamente nesse ponto. Ele usa a quantidade de polígonos do objeto para criar as suas definições de detalhe. Existe um programa, esse que eu pedi para vocês abrirem junto com o Mudbox aqui, que é o Sculptris, que ele independe desse tipo de nível, na realidade. Então a gente pode começar trabalhando, por exemplo, com poucos polígonos, vai aumentando, e ele aumenta dinamicamente aonde é necessário. Tá? Mas ambos têm uma vantagem em relação à modelagem tradicional, que é justamente você criar o formato independente da geometria, de criar a geometria. Claro que isso não vai funcionar para tudo, vai funcionar para algumas coisas, outras não. Tá?
Com certeza. Eu que ultimamente não tenho tempo de assistir, mas... É mais ou menos a mesma coisa, só que aqui é digital. Olha lá, não tinha orelha, agora ele já tem uma orelhinha e a gente vai fazendo. Tá certo? Essa malha, eu aperto o W aqui, ó, você pode ver que ela já está num nível de detalhamento, ó, bem alto. Ó. Vou dar aqui page down, ele vai perdendo os detalhes. Ó, e a malha original é essa. À medida que eu vou dividindo, page up, ele vai acrescentando os detalhes que eu já tinha feito. Certo? E aqui ele já está com 529.408 polígonos. Tá? O que para você animar não é muito bacana, porque já está chegando num nível de detalhamento muito grande. Tá? Então não funciona muito bem para animação, mas vai ser muito bom para você criar detalhes. Depois nós vamos ver como é que eu faço para poder pegar esses detalhes e transformar em algo que pode ser utilizado no programa de animação. Ok? Dá uma pausa aqui. No Mudbox tem como você criar algumas primitivas para poder encaixar aqui. Aqui, ó, em Create, Mesh. Vou pegar aqui uma esfera. Ele vai criar essa esfera gigantesca aqui, ó. Não tem problema. O que eu posso fazer com ela? Aqui em Select Move Tools, eu posso selecionar o objeto. Objects. Aqui. Aqui, ó. Aqui em Select Move. Eu tenho que, ó, selecionar o objeto, mover, rotacionar e escalonar. Então eu tenho os três que o Maya tem e mais a seleção de objeto. Tá? Então eu posso, por exemplo, pegar a minha esfera aqui, selecionar ela, clicando aqui em Objects, seleciono. Vou tirar aqui o Mirror, né? Tem aqui a escala, então posso diminuir o tamanho. Olha lá, ó. Tá?
diminuir o tamanho dela. E posso mover, ó, move. Vou colocar aqui, apertar um F. Não deu. Aqui. Então aqui o escala. E aí quando eu voltar aqui para o Human Body, eu clico em objeto, clico aqui fora. Aqui, ó, se eu clicar aqui do lado, eu travo a esfera, ela não mexe. Eu também poderia ter feito isso, tá? Então funciona dessa forma também. Aí eu posso mexer, ó, tal, mexer aqui sem alterar a esfera, ó, tá? Desse jeito fica até mais leve do que trabalhar com freeze, tá? Então devia ter feito isso antes, mas fiz agora, então tá bom. Certo? Eu vou só criar mais uns contornos aqui. Para esculpir, gente, uma coisa que eu pelo menos uso como para poder trabalhar é pegar referência. Vai pode ir no Google, quem tem costume de ir no Google aí, pegar umas referências de rosto, anatomia, desenho de anatomia. Isso aí ajuda demais a começar a esculpir, tá certo? Ah, professor, então quer dizer que se eu não sei desenhar, eu não vou conseguir fazer nada no Mudbox? Não é bem assim. O 3D ele te dá umas facilidades, né? Então, algumas coisas você vai conseguir fazer sim, sem nenhum problema. Claro que quem tem mais facilidade para desenhar, isso aí é óbvio, eu não vou mentir para vocês, vai ter maior facilidade em mexer com o Mudbox, ou com o Sculptris, ou com qualquer outro programa de escultura. Tá certo? Então isso aí também é um fato. Tá certo, gente? Eu não vou mentir para vocês, falar assim, ah, não, quem desenha e quem não desenha vão estar no mesmo nível. Não. Tá? O que você tem que fazer? Estudar um pouco, principalmente disso que eu falei, anatomia, forma, desenho, proporção, isso tudo vai ajudar na escultura. Claro, veja bem, escultura de ser humano, animal, ou qualquer coisa mais orgânica. Coisa inorgânica, aí você tem que saber de mecânica mesmo, etc. Ou apenas pegar referência. Ok? Então aqui, ó, eu usei o cadeado lá para travar dar uma suavizada aqui. Opa! Shift. Dá uma puxada aqui. Com Ctrl. Certo? E agora ok? Opa! Que isso?
Você dá um X aqui, né? Um mirror. Isso é muito bacana para criar detalhe também, chama knife, faca. Ele é muito bom para fazer incisões de como se fossem cortes. Ó.
Pattern. É um que também ajuda a criar alguns relevos interessantes. Então, olha só. Aqui a gente viu um pouquinho de ferramentas de escultura básicas, tá? Estou criando aqui umas bolsinhas aqui no... Esse aqui, o Ox, é muito bom para preencher. E é sempre daquele jeito. Preencheu, vai lá com o Shift depois, dá uma marcada para suavizar. O knife é muito bom para marcar também, ó. Se for necessário, se aumenta a quantidade de divisões. Igual aqui, ó, tá ficando quadriculado. Eu dou um outro Shift D. Provavelmente agora eu já vou para 1.000.000. Então, lá, fui para, na realidade, 2 milhões de polígonos. Mas a malha continua leve. Eu consigo ainda me esculpir, ó, sem travar a máquina. Tá? Na realidade, o Mudbox ele tem uma performance de escultura muito boa. Você consegue criar muitos polígonos. Vou aumentar mais um pouco aqui para fazer esse vinco aqui dos olhos. Eu não sei se vocês notaram, mas eu comecei a fazer de um lado, deu certo, do outro deu pau, né? Isso não tem problema também não. Se você esqueceu a simetria, tem como você criar a simetria de novo, fazer a malha espelhar, tá? Para quem não tá acostumando ainda, tá com pouca precisão, uma coisa que ajuda também a gente a delimitar, por exemplo, eu quero vir aqui em cima dos olhos e fazer uma delimitação aqui, mas eu não estou conseguindo porque toda hora minha mão escorrega. Todo pincel ele tem essa opção aqui, ó, chamada de Steady Stroke. Então aqui, ó, Steady Stroke. O que ele vai fazer? Eu peguei o pincel que eu quero, por exemplo, vou pegar aqui o Sculpt, vou colocar aqui esse, vou inverter a função. Mas quando eu tento marcar aqui, ó, eu vou passar, aí eu não consigo, deixa eu voltar aqui ao tamanho normal, porque essa lupa aqui atrapalha. Quando eu venho aqui para poder demarcar, por exemplo, eu tenho que fazer uma coisa mais precisa, aí minha mão escorrega. O Steady Stroke, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma linha, olha lá, ó, e você determina a direção que ele vai seguir, ó. Ele é tipo um delay no pincel para você poder fazer um desenho um pouco mais preciso, ó. Principalmente se você não está com um tablet, está usando o mouse, e até com o tablet mesmo, ele ajuda você a delimitar a área mais fácil. Aí você tem os tamanhos, você coloca o Steady Stroke muito grande, ó, a seta vai ficar gigante para você poder mexer. Você coloca menor, por exemplo, coloca aqui um 3, olha lá, eu tenho uma setinha menor para poder trabalhar, ó. Colocar um 2. Fica mais fácil contornar as coisas quando a gente não tem a ferramenta de precisão na mão, e até mesmo com a própria com o próprio tablet. Isso ajuda também, tá, gente?
quando o espaço está muito aberto, assim, eu quero fechar, eu uso esse aqui chamado pinch. Olha lá, ele junta, ó. Pinch, ele junta. Fininho como? Aqui, ó. Fall off. Eu coloco a pontinha. Aí inverto a função, ele faz o buraquinho, entendeu? Aqui, ó. Coloco esse. Aí vem aqui, inverte function. Diminuo o pincel um pouco. E aí quando eu passar lá,
Lembrando que você começa a trabalhar, depois você tem que fazer o quê, hein, gente? Para não perder. Ele tá até me dando aviso aqui, ó. Save. É que você salva o arquivo depois de alguns minutos trabalhando, né? Que isso? Ai, ai, ai. É o que, velho? Cara, não foi a minha intenção, mas ficou parecido. Já é alguma coisa. Ele tem traços marcantes, né? Então a gente... Tá bom. Mas o legal é você usar uma referência mesmo. É bacana quando você tem uma referência. Porque aí você começa a entender os formatos, o que você tem que criar no rosto e fazer um pouco mais real. Aqui tem algumas coisas que eu tenho que corrigir bastante. Mas pelo menos você já sabe assim, a massa do rosto, boca, como é que vai ficar o formato. Pode mexer um pouco na boca para poder alterar. Aí veja bem, a minha malha ela não está simétrica, tá? Ela está assimétrica, ou seja, esse olho aqui ó, ficou errado e tal. Então eu tenho como mexer aqui no Mudbox e deixar ela simétrica, tá? Para isso, basta você selecionar aqui o Human Body, vem aqui em Mesh, Make Symmetrical, e ele te pergunta para que lado você quer fazer simetria. Então eu vou colocar aqui, ó, da esquerda, que é esse aqui, que está certo, para a direita. Vou marcar aqui Use Local, X, e eu clico em Make Symmetrical, e ele vai pegar, vai calcular aqui, e vai jogar para o outro lado. Opa, eu errei aqui, eu coloquei da esquerda para a direita, tinha que ser da direita para a esquerda. Vamos lá de novo. Mesh. Make Symmetrical. Aqui é do right to left.
Pronto. Tá? Então, a gente pode fazer isso, tá? Bom, para eu mandar isso aqui para o Maya, basta você selecionar, tá certo? Vem aqui em File, Send to Maya. Como o meu Maya não está aberto, eu vou marcar isso aqui, ó, Send Selected as New Scene. Aí ele vai me perguntar uma coisa. Vou mandar ele aqui. Ele vai abrir o Maya para mim. Ele abriu aqui. Você vai ver que a escala do Mudbox é um pouco diferente da escala padrão do Maya. Mas olha lá, veio para o Maya. Tá? Vou clicar aqui para a gente poder ver o wireframe. Veio pesadaço. Tá? Então ele traz o objeto, vou selecionar ele aqui para a gente poder ver. Com milhões de polígonos. Tá certo? Ele trouxe lá o objeto para mim. Tá certo? E aqui nesse objeto, se eu pegar e criar aqui, igual a gente tinha feito no polvo lá, uma esfera, ou se eu criar qualquer coisa aqui no Maya agora, vou selecionar ele aqui, marcar aqui o Live Surface, só para a gente poder ver se funciona. Criar uma esfera, vou colocar no modo interativo aqui, Interactive Mode, Polisfera, eu vou criar ela aqui dentro. F. Essa esfera é um pouquinho mais leve que a do Mudbox. Vou desligar aqui o W e vou acrescentar ela aqui para ela ficar na posição que eu preciso. Então ela é um pouquinho mais leve que no Mudbox. Vou dar aqui Modify Freeze Transformations. Vou dar um Ctrl D para duplicar essa esfera. Não vai ficar simétrico agora não. Depois eu mostro para vocês como é que faz a simetria, só para a gente poder ver. Então criei duas esferas aqui, ó. Certo? Selecionar as duas. E vou clicar aqui embaixo. Quando você manda do Mudbox para o Maya, ou do Maya para o Mudbox, a gente fica com esse link aqui, ó, na direita inferior aqui, ó, Connected to Mudbox Update. Então vou selecionar as duas esferas. Vou clicar aqui, ó, Update. Ele vai falar, isso aqui é do Keep This Mesh. E ele manda as duas esferas aqui para o Mudbox, ó. Tá? Então dá para você fazer alguma coisa lá no Maya, por exemplo. Vou voltar aqui no Maya.
se eu pegar, por exemplo, criar, de novo, vou selecionar o cara aqui. Depois a gente vai ver isso em retopologia, mas só para a gente entender, ó, Live, vou clicar aqui no Modeling Toolkit e vou clicar no Quad Draw. Depois eu vou falar um pouco sobre Quad Draw, mas eu vou criar uma geometria aqui, ó. Desenhar essa geometria na cabeça dele. Fazer aqui. Ele está desenhando em cima da geometria. Vou pegar esse cara aqui agora. 2 cliques. Extrude. Thickness. Outro extrude. Offset. Então estou criando esse objeto aqui. Ele está criando em cima da cabeça do sujeito. Ó. Extrude. Dá um thickness aqui. Mais um. Collapse Edge. Desligar isso aqui, ó. Então eu estou modelando no Maya, certo? E vou mandar isso aqui que eu modelei no Maya em cima da malha do Mudbox que eu mandei para cá. Que, por exemplo, esse tipo de coisa aqui, ó, que eu fiz agora, eu não consigo executar no Mudbox com facilidade, é muito complexo, né? Mas eu posso muito bem mandar do Maya para o Mudbox. Então, vou selecionar aqui, ó, o objeto. Vou clicar aqui, ó, Update. Ele vai perguntar, porque como está sem mapeamento, a gente não mapeou o objeto, ele vai falar, ó, não tem mapeamento correto. Você não fez nenhum mapeamento. Vai querer mandar assim mesmo? Sim. Olha lá, ele veio aqui para o Mudbox. Tá? Então, eu tenho essa ligação entre os dois programas. Tá? Posso trabalhar com os dois, olha lá, ao mesmo tempo. Ok? Esse olho tá gigante. O cara tá com o olho gigante. Beleza? Então, vou diminuir um pouco o olho do cara aqui. Melhorou um pouquinho, ainda tem que melhorar um pouco mais.